Pessoas extraordinárias, histórias inspiradoras, temáticas que vão levar você a uma reflexão. A partir de agora, está no ar, na Lully FM, Diego Bino Entrevista. Ô lelê, ô lalá, a Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar. Localizada na zona sul do Rio de Janeiro, a Rocinha é um lugar vibrante e cheio de cultura. Uma comunidade acolhedora que recebe gente do mundo inteiro. Apesar disso, a Rocinha também é um lugar cheio de desafios. E para enfrentar esses desafios, é necessário um esforço conjunto entre o governo, organizações não governamentais e a própria comunidade. Investimentos em infraestrutura, educação, saúde e segurança são fundamentais para promover o desenvolvimento da comunidade. Além disso, é importante promover a inclusão social e o empoderamento dos moradores, para que eles possam participar ativamente na busca de soluções para os problemas da comunidade. Já na entrada da comunidade da Rocinha, já me deparo com o empreendedor. Tudo bem? Como é que é o nome do senhor? Denilson Felipe de Souza. O senhor mora aqui na Rocinha há quanto tempo? O senhor é daqui mesmo? Moro aqui na Rocinha há 12 anos, eu sou de Curitiba, Paraná. Como é morar em uma das maiores comunidades da América Latina? É diferente dos outros lugares, porque aqui é um lugar, uma comunidade um pouco mais organizada do que as outras comunidades. Então aí você se sente mais acolhido. Se tivesse algo que você pudesse melhorar aqui na comunidade da Rocinha, a gente sabe que são vários os desafios no que diz respeito ao saneamento básico, saúde, educação. Se o senhor pudesse escolher uma causa que pudesse melhorar, qual seria? A educação é a base, né, para direcionar para todos os outros meios. E, em segundo, os animais que deveriam ser tratados de uma forma mais adequada. E para quem não conhece a Rocinha e tem curiosidade de conhecer, qual é a mensagem que você deixa? É seguro vir para a Rocinha? Olha, é seguro vir para a Rocinha, e a Rocinha ela é um lugar que tem uma tranquilidade diferenciada das outras comunidades. Vou tentar bater um papo com mais um cidadão aqui. Tudo bem? Como é que é o nome do senhor? Raimundo Nascimento Oliveira. Seu Raimundo, o senhor é natural da comunidade da Rocinha? Eu sou da Paraíba, mas eu já moro aqui na Rocinha há 30 anos. Há 30 anos. Como é morar aqui na comunidade da Rocinha? Maravilha, é bom, aqui é gostoso aqui, é um povo acolhedor aqui, ajuda muito. A gente tem nosso trabalho aqui, é muito legal aqui. Eu já trabalho aqui nessa barraquinha há 15 anos. Muito bacana, seu Raimundo. Se o senhor pudesse escolher um tema que pudesse melhorar a vida dos moradores, qual seria? Saúde, educação ou saneamento básico? Tem a dois, mas a saúde é importante, a educação também. Mas a saúde é o primeiro lugar, a saúde é bom. Tem que ter a melhor estrutura de saúde, muito melhor, tem que ter, né? Com certeza. E para quem tem um certo receio de conhecer a comunidade, qual é a mensagem que o senhor deixa? Pode vir, aqui é tranquilo, aqui tem toda hora turista aqui, ó, da Itália, dos Estados Unidos, da Alemanha, do Japão, toda hora tem turista na Rocinha, conhecendo na Rocinha. E aqui é uma cidade dentro da cidade, uma cidade dentro da cidade, com certeza. Se a pessoa quiser comer ali 3 horas da manhã, tem restaurante aberto. Tem, com certeza, 24 horas aqui aberto, aqui, 24 horas. Você acorda 3 horas da manhã, você pode vir aqui, ó, jantar e tem janta na rua. Pode comer na hora. Muito obrigado. Obrigado a você, valeu. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Diego Bino Entrevista. Hoje é com grande alegria que eu vou bater um papo com o William da Rocinha. Ele que é morador da comunidade da Rocinha, foi presidente da Associação de Moradores e também é membro da FAFERJ, Federação das Favelas do Rio de Janeiro. William, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Diego, para mim é um grande prazer, uma grande honra bater esse papo com você, falar um pouco das situações das favelas do Rio de Janeiro, também da Rocinha, né? A gente hoje vai contar um pouco da realidade das favelas e também um pouco da minha história, né, de ativista, empreendedor, mobilizador, mediador, né, articulador e também estudante, né? Estou aí pela Estácio fazendo graduação, perícia criminal. Então, a gente parte para vários princípios importantes para a desenvoltura do ativismo social, comunitário e de liderança, né? Ok, para iniciar, William, eu gostaria que você fizesse um breve resumo. Quem é o William da Rocinha? Então, muitos me conhecem como William DJ, né? Quando começou minha trajetória na música,
Perdemos agora tanto o MC Marcinho. O MC Marcinho, eu conheci Marcinho muitos anos atrás, antes do sucesso, né? Antes do seu falecimento, uns 6 meses atrás, a gente estava, até antes mesmo da situação se agravar, a gente estava conversando em alguns projetos. E assim, aqui na Rocinha foi o primeiro a gravar o MC Galo, Marquinhos Dolores, Burini Preto, Júlio Leonardo, MC Neném, né? Mascote. Então a gente teve essa conjuntura toda de artistas comunitários. Eu digo outros também, construindo um trabalho de funk em várias comunidades do Brasil. Entre elas a gente teve um bairro, Nova Campinas, que nós ficamos durante muito tempo lá, né? Fizemos um grande trabalho em Nova Campinas, que inclusive Nova Campinas hoje, através da nossa estadia lá, passou a fazer parte da música de Júlio Leonardo, né? Volta Redonda, Macaé, Nova Campina. Então, através deles conhecer Nova Campina através da gente, Nova Campina passou também a fazer parte de uma música funk, né? De um artista de ponta, né? Como eles eram e continuam sendo. Então, assim, aqui na Rocinha eu tive o prazer de trabalhar em todas as equipes de som. Estado Disco Dance, Mega Mix, LS Disco Dance, Music Show, Unissom, Pole Dance, Mouse Mix, né? E tive o prazer de desenvolver vários trabalhos aqui. Então, no mundo funk, tive uma grande participação, né? Conheci os DJs da época. Em Nova Campina tivemos um grande trabalho com Ademir Lemos, Cidinho Cambalhota, MC Batata, Funk Boy, Movimento Funk Clube. E o Weekend Dance, quando teve essa fama da Xuxa, a gente conheceu o Weekend Dance antes dessa fama, né? A gente fez muitos bailes, aqui na Rocinha fizemos festivais de galera, com a equipe Escorpião, onde foi um ícone na história. Aqui, então, se aprofundando para não se estender, aqui na Rocinha eu fui apresentador de programa de TV, radialista, né? Eu tinha um programa na Rádio Rocinha. Fui o primeiro cara a botar uma rádio FM na Rocinha no ar, né? Tive essa oportunidade. Trabalhei na Rádio Rocinha, na Rádio Catana, na Sons Unsat, e todas essas rádios aí eu tive a oportunidade, né? Hoje tem a Rádio Brisa. Então fizemos muitos programas, fizemos muita gente antes da fama, durante a fama. A própria Anitta foi uma que participou aqui dos nossos programas. Então a gente tinha um programa chamado Rocinha na TV. E depois de tudo isso, né, comecei a me envolver no trabalho comunitário. A sua ligação com a arte é muito forte. Quando foi que você passou a perceber que poderia ajudar muito mais a comunidade? Passou a se envolver com esses trabalhos comunitários? Então, toda vez que a gente precisava de um som, e a gente colocava som, era para reunião de saúde, reunião comunitária, eu precisava botar um microfone, eu sempre estava lá. E comecei a acompanhar esses processos, essas discussões, até que um dia o Amendoim, que era presidente, chegou a ser presidente da MAB, né, me convidou, né, antes do Amendoim, a Lucleide. A Lucleide era presidente da Associação de Moradores, e até joga essa responsabilidade nela, que tem que ser é uma pessoa que era envolvida na música. Então, fui diretor cultural de eventos na gestão da Lucleide. E quando ela encerrou o mandato, ela falou: William, eu acho que você é um cara que está apto, o pessoal gosta de você, acho que você desenvolveria um bom trabalho, né? E na UPMR, que é a associação que hoje eu ajudo na gestão com o presidente João Bosco, que eu já estive presidente também, presidindo ela, a gente desenvolveu muita programação bacana, né? Então, através desse trabalho com a Lucleide, comecei a me envolver. Aí depois fui para a MAB, fui diretor de assuntos comunitários, fui participando com a assessoria da presidência. Aí o Amendoim saiu, entrou o Sebastião, comecei a ajudar, até que depois eu fui candidato a presidente da UPMR, na verdade como vice de uma chapa, né? Na época, infelizmente, não avançou muito, porque a presidente na época tinha um pensamento diferente do meu, né? Eu tinha voltado mais para o social, ela tinha
voltado mais para o empreendedor, e a gente acabava não se cruzando. Tive que esperar o mandato dela terminar mesmo, sendo um vice na gestão, me afastei, criei um slogan, o amigo das comunidades, e comecei a seguir. Isso eu estou falando de 2000, né? Essa situação. Então, o meu trabalho começou em 94, 95, esse movimento, acompanhando as reuniões, através dos eventos, então fazia o evento, né? Aqui na Rocinha a gente fez muitos eventos importantes, muitas bandas importantes, como Raça Negra, Sorriso Maroto, Só Pra Contrariar, né? Então, no funk, Bonde do Vinho, Bonde do Tigrão, trouxemos muitas MC Serginho e outros famosos. A gente conseguiu trazer, né, o grupo Cara Metade, na época, com o Vavá, que estava explodindo na época, né? Hoje tem uma facilidade maior de divulgação. Então, assim, como promotor, como DJ, meu último aniversário eu consegui em 2006, quando eu encerrei meu trabalho de promotor oficialmente, né? A gente trouxe o Steve B, né? Corel, fiz um encerramento com eles, Tony Garcia, na Curva do S. Foi uma grande programação. Então, é uma junção cultural, social, que foi me envolvendo. E através desses convites, através, né, da Lucleide, através da Lucleide, do Amendoim, né, do Sebastião, e assim, eu tive um cara que foi um pai na política, né, política comunitária, que eu digo assim, Carlos Costa. Esse conhecido como Carlinhos Brinquinho, todo mundo conhece. Carlinhos foi um cara que, quando eu assumi a Associação de Moradores, passei por essas várias etapas que eu falei, quando eu decidi ser candidato, ganhamos a eleição, uma eleição histórica, né, na Rocinha, e quando eu assumi a associação em 16 de fevereiro de 2004, a gente assumiu a associação num momento difícil, né, e naquele carnaval 3 jovens foram assassinados. Hoje até postei no meu status, né, uma situação do BOP, que ficou proibido de subir a Rocinha por 60 dias, e foi numa situação como essa. Então a gente viveu um momento difícil, foi aquela situação da guerra na Rocinha, onde no meio da dor a gente também criou ferramenta e mecanismo social para poder mudar a história da Rocinha em algumas áreas. Essa questão da criminalidade é uma pauta forte, podemos dizer assim, né? Mas é uma realidade, não só na comunidade da Rocinha, mas em várias comunidades do Brasil. De que forma você acha que o Estado deve encarar essa realidade? Qual é a melhor maneira de combater isso? Na verdade, o Estado, né, ele tem a oportunidade de encarar, porque nós, de movimentos sociais, encaramos essa realidade todo dia. Então, gerando emprego, né, porque sempre tem alguém que abre uma porta. Então, hoje, a maior forma de se combater essa situação criminal que a sociedade hoje vive, não é só com a educação, mas com a oportunidade de emprego. Entendeu? A oportunidade de emprego, por exemplo, o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, foi depois de Jesus, que é o maior ressocializador da face da Terra, né? O PAC foi um programa que deu certo. Várias pessoas deixaram a vida errada por uma oportunidade de emprego. Então, é preciso investir no ser humano. É preciso investir no ser humano. Então, assim, se você tem a porta aberta, né, nem sempre todos que estão vivendo naquela vida estão vivendo porque quer. Entendeu? Porque, vamos lá, você tem lá, o crime é uma empresa. Então, você está lá, por mais que seja informal, irregular, criminal, como cada um tem a sua opinião, né? Porque se você fala bem, você está defendendo, né, as pessoas que vivem na vida ilícita. Vida ilícita não é só quem trabalha no crime organizado. É pior ainda quem tem a caneta e usufrui dos recursos públicos para poder fazer uma situação, né? Em vez de combater aquela desigualdade que estamos falando aqui, só piora. Então, a forma de se combater isso é gerando emprego, gerando renda, né? E aí você imagina, se você vive lá, você trabalha naquela empresa que é informal e irregular,
Você tem lá o seu salário para administrar a sua vida e a sua família. E aí eu te tiro de lá e não te dou condição nenhuma. Como é que você vai fazer? Porque a conta não para de chegar, os compromissos não param de bater. Então, eu acho que se você, assim, não me importa quanto o cidadão ganha lá. Mas olha só, hoje tem um emprego de carteira assinada aqui que você vai ganhar R$2.000, R$3.000, vai ter um salário e tal, se hora extra ou não, mas aqui você tem garantido aqui. Dá uma oportunidade de recomeçar, né? Uma oportunidade, abre uma porta, entendeu? Com certeza. Então, às vezes, muitas das vezes, tem empresa que hoje tem oportunidade, por exemplo, eu tive o prazer de conhecer o filho de um grande mercado na cidade do Rio de Janeiro. E ele me narrava, numa entrevista que fomos fazer, ele ao sistema penal, porque eu, na época, eu era presidente da Comissão de Privação de Liberdade pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos. E aí ele falou, eu lembro que quando eu estava sentado lá, eu era uma pessoa que rejeitava quem tinha qualquer situação. Quando ele viu um currículo, a pessoa está em conflito com a lei, ele rejeitava. E depois que ele passou essa situação, ele foi acusado, teve algumas acusações, acabou sendo preso, e nessa nós fomos lá ouvir, né, a narrativa dele, porque houve uma denúncia de maus tratos e tal, e ele estava falando que quando ele ali, ele já estava ajudando várias pessoas, mudou o pensamento. Então, hoje, tem muitas empresas que podem hoje ajudar. Existe a Santa Cabrini, né? Empresas que podem fazer uma aliança, né? E a Santa Cabrini lá tem o perfil das pessoas que realmente saem do sistema e querem se ressocializar. Mas aí, se a sociedade não abraça, né? Fica mais difícil. William, falando agora sobre a questão do preconceito contra o favelado. Teve um caso que chamou bastante atenção recentemente, foi o caso da ex-jogadora de vôlei Sandra Matias, moradora aqui do bairro de São Conrado, né, contra os entregadores aqui da comunidade da Rocinha. E um fato que chamou bastante atenção foram as palavras dela. Volta para a favela, seu favelado, seu lixo, né? Palavras de baixo calão. Como é que você vê hoje em dia essa questão do preconceito ainda contra o favelado, que infelizmente ainda é uma realidade no Brasil? O preconceito contra o favelado é uma realidade que a gente combate todos os dias, essa desigualdade. A gente, através da Federação de Favela, a gente tem trabalhado aí com leis, né, conscientizando a Defensoria Pública, o Ministério Público, a própria Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Câmara dos Vereadores, deputados, né, que tenham formalizado leis que tenham apertado mais essa situação. Tanto que hoje o racismo é um crime inafiançável, né? Só que tem gente que ainda consegue burlar as burocracias da lei e conseguem né, ultrapassar essa situação e estar em liberdade. O que a Viviane e o Max sofreram foi de uma agressividade que, sabe, terrível. São coisas que acontecem todo dia no cotidiano e uma delas às vezes acontece para expor a realidade do que o favelado vive. Mas, assim, a questão hoje da desigualdade social, a questão do racismo é uma realidade. E nós temos que realmente combater. Então, hoje, a Federação de Favela e eu, então, quanto cidadão, todos os dias a gente luta. E sempre que eu vejo um fato como esse, eu me manifesto, eu vou lá, eu conscientizo as pessoas que não tem que se calar, sabe? A gente não pode hoje voltar àquela época da pré-histórica, entendeu? É lamentável a situação como essa. E, pessoal, por aí você tira o tamanho da responsabilidade, principalmente das pessoas que estão à frente
desse trabalho comunitário aqui na comunidade da Rocinha? Porque são várias temáticas, né? Se a gente for parar para pensar, tem a questão do racismo, tem a questão da agressão doméstica também, que eu vi vocês promovendo nesses dias o combate contra essa agressão doméstica. E por falar também ainda nesse assunto da violência, inclusive nesta última segunda-feira, né, teve um caso também que veio à tona na mídia, onde uma moça foi assassinada aqui na comunidade da Rocinha. Como você se depara com uma situação como essa? Não só você, mas principalmente as pessoas que trabalham à frente da associação, no caso desse. Então, hoje, a Associação de Moradores da Rocinha, na gestão do presidente João Bosco, temos uma parceria com a 11ª DP e com as instituições locais, né? Nós, desde o ano passado, a gente vem debatendo essa situação do feminicídio. Inclusive, temos a Sala Violeta, né, inaugurada na 11ª DP. A gente hoje faz um trabalho muito forte com os inspetores, com a própria delegada, a doutora Flávia, a quem eu deixo um abraço aqui, o Loureiro, toda a equipe da 11ª DP que tem, né, a Suelen, que tem nos ajudado a combater essa situação. Criamos, né, através de um grande parceiro, o Mauro, que é um agente comunitário de saúde, vem essa prerrogativa, criamos um grupo chamado Papo de Homem, né, onde lá os homens discutem essa situação da violência contra a mulher. Mas o que eu quero que quem ouça, quem nos assiste agora, entenda que isso é uma violência diária, não é só na Rocinha. A Rocinha é uma comunidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, onde as situações acontecem no cotidiano, né? Então, assim, o que aconteceu na Rocinha acontece em São Conrado, acontece em Copacabana, acontece na Barra da Tijuca. Infelizmente, a gente não está no coração das pessoas. Agora, o que a associação tem feito e o que a Federação de Favela tem feito, tem trabalhado com as instituições, né, parceiras para poder diminuir, né? Então, a gente tem trabalhado muito, a gente tem acompanhado quando a delegacia aciona, estamos com uma situação, por exemplo, teve aí uns 2 meses atrás, a UPP acionou a associação, o disco de denúncia tinha relatado, né, uma pessoa ligou que estava em cárcere privado, etc, etc. E nós chegamos na casa, o fato era verídico, né? A UPP prendeu o rapaz, levou a delegacia, foi no trabalho do outro lá que estava envolvido, houve prisão, mas a gente entende que a gente procura fazer a nossa parte. Infelizmente, a gente não pode cuidar de todos os cidadãos. Infelizmente, a gente fica triste, né? Porque muitas jovens aconteceu essa fatalidade. Nós tivemos alguns casos, mas a gente tem trabalhado para que isso não venha acontecer diariamente, né? A Associação de Moradores tem trabalhado de dia e de noite no combate contra o feminicídio, né? E você que assiste, já sabe, descumpriu a lei, né? A mulher ela tem que ser tratada com carinho e respeito. Você não é proprietário da sua esposa, né? Ou da sua companheira, da sua namorada. E se você transgredir a lei, já sabe. A gente vai estar aqui, né, para ampará-la, para cuidá-la e para fazer com que a justiça seja feita. Então, nós não ao feminicídio e nós somos contra a violência contra a mulher. William, aproximadamente 13 anos atrás, estava em alta um debate sobre a instalação de um teleférico aqui na comunidade da Rocinha. Inclusive, os moradores preferiram que esse dinheiro fosse investido em saneamento básico. Eu gostaria que você falasse sobre isso e se essa necessidade realmente já foi suprida, no que diz respeito ao saneamento básico. Os moradores dizem que é preciso resolver os problemas de saneamento imediatamente. Apenas 40% das casas têm água e esgoto. Um levantamento feito pela Associação de Moradores mostra que existem 25 valas negras na Rocinha. É um sonho da comunidade ser urbanizada, ter mais educação, áreas de lazer, áreas esportivas, capacitação profissional, espaço para isso que hoje a gente não tem. Então, o PAC na Rocinha, ele nasceu após aquela situação violenta que a Rocinha viveu em 2004. Então, aí eu na época, eu estava presidente e, junto com a Associação de São Conrado, na época o presidente era o senhor José Blitz, criamos um plano urbanístico para a Rocinha, que foi esse aqui, ó.
Fórum Técnico de Urbanização da Rocinha. E aqui tem princípios, diretrizes, e dizendo o que a Rocinha quer e o que a Rocinha não quer. Passados-se uns anos de colocar isso aqui no papel, nós levamos ao governo, na época o vice-governador, eu vou falar os nomes porque, assim, na hora de pedir, a gente pede, mas às vezes o ser humano é muito ingrato, mas na hora de lembrar, sabe, a pessoa não lembra, é meritocracia. Então, ao seu Blitz, por mais os conflitos que ele tem, e às vezes tem com a comunidade, né, porque ele luta na questão do meio ambiente, muitas das vezes o meio ambiente é degradado e a gente tem esse choque de conflito. E a gente tem esse choque de conflito. Ele foi uma das pessoas que foi o primeiro telefonema que ele me deu. William, nós temos que aproveitar esse momento e tirar algum ônus disso. Então, criamos um grupo grande de pessoas, a Câmara Comunitária da Barra da Tijuca, na época o seu Delaí, a Associação da Gávea, do Leblon, enfim, se juntamos e criamos um Fórum Técnico de Urbanização da Rocinha. Mentes pensantes, e aqui da Rocinha, o Petrônio, que hoje é tesoureiro da Acadêmica da Rocinha, o PC, que é o Paulo César Valério, falecido Edgley, o Sebastião, que era presidente da MAB, o Carlinhos, né, que era presidente Laboriô, o Aurélio Mesquita, que era nosso diretor de teatro, o Renê Melo, que era diretor cultural. Então, assim, essas pessoas foram pessoas que embaixo de sol, de chuva, de tiroteio, a gente tinha uma reunião no Vila Riso, ia lá para discutir coisas boas para a Rocinha. Até que depois de um tempo, saiu. A Rocinha entrou para o PAC, né? E lançou esse plano urbanístico que diz o que a Rocinha quer e o que a Rocinha não quer. Então, na época, né, saiu algumas matérias, tá vendo? Presidente Lula, governador Sérgio Cabral, abre mão, tá aí, ó. Lula, 60 milhões para a Rocinha. Isso aqui foi uma situação do PAC, entendeu? Lula libera 60 milhões para a Rocinha. Lula está de novo presidente do Brasil, né? Então, Lula abre mão a Rocinha e a Rocinha terá hotel e tal. Então, assim, o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, a gente tinha um plano urbanístico onde a gente propôs pauta para a Rocinha. E do nada, né, houve uma mudança de que, vamos fazer um teleférico na Rocinha. Existia o grupo que era favorável, existia o grupo que não era favorável. E na época eu não era favorável porque a Rocinha tem outras prioridades. Até porque, quando se criou isso aqui, né, o Plano Urbano da Rocinha, a gente tinha uma pauta. O Luiz Carlos Toledo, que é o arquiteto, que acompanhou do início ao fim, a gente tinha uma aliança, um voto de compromisso. Olha só, não se constrói nada priorizando o saneamento básico da Rocinha. Esse saneamento ele foi concluído? Está ainda em etapa? Cara, se foi feito 20% de saneamento na Rocinha, foi muito com a questão do PAC, né? Então, a gente sempre tem um sonho de fechar o Miguel Couto, a UPA, as clínicas da família de uma forma social. Qual é? Encerrando o problema do saneamento básico da Rocinha. Porque hoje a Rocinha tem ainda mais de 20 e poucas valas a céu aberto. Você anda e você vê uma situação muito difícil. A Rocinha ainda tem problema de tuberculose, né? A Rocinha ainda tem leptospirose, doenças em que vem através dessas situações. Estamos agora se aproximando do período eleitoral. Aqui na comunidade da Rocinha, nesse período, geralmente vem muitas pessoas querendo obter votos aqui na comunidade. Como é que você lida com isso? Você acha que às vezes aparecem muitas pessoas ali querendo ter voto, e aí quando passa esse período eleitoral some? Pela sua experiência, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, a Rocinha ela tem, por exemplo, temos um livro aqui, Varal de Lembranças. Aqui, pouco tempo atrás eu estava relendo, né? E aí a gente tem aqui a inauguração de 6 bicas d'água, né? Por um político na época. Assim, a política realmente ela é feita disso, daqueles fantasmas, daquele presente. A gente hoje tem pessoas presentes, né?
por exemplo, presente hoje na Rocinha, a gente tem Márcio Canela. É um cara que está hoje sempre ajudando com alguma coisa. Sempre que é solicitado, né, leva umas demandas ao Eduardo Paes. Eu falo Márcio Canela porque é o que eu sou mais próximo. É o que eu cobro e a gente tem uma resposta imediata. Resposta imediata não é ter o problema resolvido. É sim ou não. Porque tem pessoas, às vezes, que fazem uma solicitação, ela fica 5 meses ou 1 ano depois vai dizer, eu não consegui, você nem sabia que conseguiu. Então, quando chega a política, realmente, as pessoas sonham em ter voto na Rocinha. A Rocinha, como uma comunidade turística, como uma localidade centralizada na Zona Sul, ela não só traz turista, como traz o político turista também, né? Então tem cara que tem sonho de ter um voto na Rocinha. O que eu falo, eu acho que, assim, as pessoas que vêm buscar voto na Rocinha, eu acho que quando ela olhou lá, pô, eu tive 10 votos na Rocinha, eu acho que deveria fazer algo pela Rocinha, entendeu? Porque teve 10 votos, 10 pessoas acreditou. E essas 10 pessoas que acreditou, elas têm problema de água, de luz, de saneamento, de habitação, né? Então, estando conselheiro de direitos humanos, eu sempre discuti o seguinte, direitos humanos não só defende a favela quando um morador é atacado por uma bala perdida ou uma operação irregular da segurança pública. Mas também direitos humanos é quando o Estado abandona uma família no alto de uma favela, por exemplo, na Rocinha, Macega, no alto da Vila Verde, no alto do Laboriô, né? No alto de uma localidade muito pobre. Então aquela pessoa está lá, morando no barraco de madeira, quando chove, chove mais dentro que fora, né? Com a família desempregada, os filhos fora da escola, vivendo uma situação desumana. Aí quem vê, pô, na Rocinha tem isso. E aí, qual a diferença da bala perdida para essa situação? É que a bala perdida mata na hora. Esse vai morrendo aos poucos. Perde o seu sonho, perde a sua dignidade. E o que ele perde sempre? Um emprego. William, até tirando um pouco do lado profissional, falando mais do lado humano, afinal também você é um ser humano, inclusive é cristão. Eu acredito que é quase impossível não se envolver até emocionalmente também, com algumas situações tristes que a pessoa vê na comunidade, né? Imagina você ser chamado, né, como profissional para atender a causa, por exemplo, de um deslizamento de terra e ver lá uma família, né, que perdeu a sua casa, perdeu o seu lar. Como é que você lida com essa questão emocional? Cara, a gente tem que ser forte, porque quando você chega num momento desse de crise, seja ali numa família que teve um familiar no momento de falecimento, né, seja por qual causa que for, ou perdeu o seu bem maior que a sua casa, seu patrimônio, e aí ela está ali desesperada, se você também, né, você chora por dentro, né, porque muitas das vezes a gente tem que manter ali, né, as lágrimas emocional chorando por dentro, mas você tem que, ela te chamou ali porque ela precisa de um conforto, de um braço forte. E naquele momento ela vê você uma esperança, né? Então, assim, eu já vivi diversidade de situações aqui na Rocinha, né? Por exemplo, os 3 jovens que foram assassinados em incursão policial no Carnaval 2004 foi uma coisa que me chocou muito. E eu conheço aquelas mães, Jean, Lili e Leandro, os pais eram amigos, como são até hoje. E aí, cara, eu vendo aquela dor, né, aquele sofrimento, aquela situação, né, terrível, e você não pode fazer nada, e o que você pode fazer é dar uma palavra de ânimo, né, de fé, e aí você, por outro lado, vê os governantes criminalizando, como agora na Cidade de Deus, eu mesmo algumas vezes acompanhei lá, né, sem exposição, dando mais uma força né, através da federação lá. Então, é uma situação assim, difícil. Você pega um menino de 13 anos, 12 anos, 10 anos, 11 anos, mata com
tiro de arma de fogo, né? Todos os dias sonho da favela destruída. Na Ilha do Governador, uma menina de 5 anos, a Ágata lá no Alemão, e assim, todo esse processo a gente vem acompanhando, já há 30 anos eu estou nessa luta, assim, já vi diversidade de coisas. E assim, nesse momento, quando a gente chega lá, as pessoas nos veem como um refúgio. E naquele momento você tem que ser forte. Mas às vezes chega em casa, né, quando você para refletir, você desaba, ora, pede uma direção a Deus e pede mais força para poder ajudar aquela família que precisa. Né? No que diz respeito à educação, os centros educacionais, eles conseguem suprir essa demanda aqui da comunidade da Rocinha? Não, a Rocinha tem o Abelardo Barbosa no Laboriô, a Rocinha tem a Paula Brito, a Rocinha tem o CIEP, Bento Rubião, a Escola Ayrton Senna, nós temos muitas creches e tem uma outra escola do lado do CIEP Bento Rubião e a gente não consegue atender. Ainda tem uma grande evasão de crianças da Rocinha na Redondeza, né? Na Nação Rubro-Negra, Jorge Fichte, etc. Então, na verdade, cara, a Rocinha ela cresceu, hoje desenvolveu tantas coisas. Hoje é uma cidade dentro da cidade. A Rocinha tem mais de 900 mil metros quadrados, mais de 7 mil pontos comerciais. A Rocinha tem uma população que a gente sabe hoje acima de 200 mil habitantes. Inclusive você tocou até num assunto interessante, que pesquisando, né, sobre a população da Rocinha, no censo de 2010 do IBGE fala 69 mil. O censo do governo do estado do Rio de Janeiro fala em 100 mil habitantes. Mas quem entra aqui na comunidade da Rocinha vê a grandiosidade, né, da comunidade, a gente imagina que realmente tem mais habitantes. Então você acha que deve ter aproximadamente quantos mil habitantes aqui? Eu acho que a Rocinha tem acima de 200 mil habitantes, né? A Água dos Rios agora está fazendo um levantamento. O censo 2010, a gente teve um grande embate, porque não concordamos. Chegaram a 69 mil depois do primeiro resultado, que foi 51 mil habitantes, né? Então, por exemplo, eu trabalhei na Contagem da Light. Depois eu te mando até uma foto. Eu trabalhei na Contagem da Light em 1998. A gente fez a contagem toda a Rocinha. Então, na época, a gente contou quase 30 mil relógios. 27 mil, 28 mil relógios, na época. Então, se você bota ali, multiplica 28 mil relógios, casa por 4, já daria por 3, né? 4, que é hoje o que o governo trabalha, por 3, daria 90. Por 4, 120 mil. Isso eu estou falando de 1998. De lá para cá já se passou décadas e a realidade é uma outra. Então, não pode dizer que pegar um bairro lá, não sei de onde, de Brasília, comunidade de Sol Nascente, que eu sei onde que é uma ocupação, né? E querer destruir a história de uma favela que vem desde 1900. Inclusive, eu encontrei uma pessoa agora, só abrindo um parêntese, que eu fui homenageado lá na Estácio de Sá, né? E aí eu conversando com essa pessoa, a família dele morou aqui em 1800 e alguma coisa. 1800 e alguma coisa. Inclusive tem um parente dele que sofreu um acidente aqui, que eu quero contar essa história. Eu estou para me encontrar com ele, para trazer ele aqui, para a gente poder pautar essa história que é importante. Então, aí daqui uma ocupação que tem, sei lá, 10 anos de existência, vai dizer que tem uma população maior do que da Rocinha, não dá para aceitar, né? Eu até rebati isso, escrevi um artigo que está lá no meu Facebook, rebatendo essa situação do censo, né? Que não dá para aceitar. A Rocinha, uma favela gigante dessa, um histórico desse, né? Da noite para o dia se tornar uma comunidade
de menor porte. William, no que diz respeito a futuro, o que você espera da comunidade da Rocinha? Você tem algum sonho? Cara, eu tenho o sonho de ver uma Rocinha que tenha paz, que é o primordial, porque não adianta você ter lindas habitações, e etc, e você não ter paz. Então, que a Rocinha permaneça em paz, né, com uma diversidade de coisas de alegria. Eu sonho em ver uma Rocinha regularizada, né, urbanizada, com novas moradias dignas, com mais escola, com melhor transporte, com acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência e com mais atendimento àqueles que têm outros modelos de uma deficiência geral, que são muito abandonados, melhor tratamento aos acamados, as pessoas que não podem sair, que está debilitado em cima da cama, enfim. E, regulação fundiária, né, que é um caminho, uma saúde melhor, que atenda mais a população da Rocinha. A gente hoje já é bem assistido. A clínica da família hoje é atendida, a Rocinha é atendida 100%, bem dizer. Nós precisamos de um hospital da mulher, que a mulher sonha em ver o filho dela nascer aqui, e a gente já tem essa discussão lá com a Prefeitura do Rio, já, né, uma proposta levada através do deputado, né, Márcio Canella. Então, a gente tem esse sonho, um morador com mais consciência ecológica, mais consciência ambiental, né, que a gente possa reciclar mais, cuidar melhor do meio ambiente. Eu acho que é isso que a gente sonha para a Rocinha, né? Mais moradores cursando na universidade, mais moradores formados, mais doutores, né? Mais doutores, mais cultura para a favela. Inclusive, recentemente foi anunciada a instalação de uma universidade no Complexo do Alemão. Podemos sonhar também na comunidade da Rocinha, né? Cara, a gente já era para ter uma universidade aqui. A gente tem um fato em que, em 2000, né, a gente teria uma universidade plantada onde era o prédio do Bob's, né? E infelizmente, por brigas comunitárias, políticas, na época embargaram o prédio, né? Seria, se eu não me engano, a Estácio ou a Gama Filho. Cara, não importa, eu acho que você ter uma faculdade, né? Mas é uma universidade, não é a universidade chegar aqui, alugar um espaço e tal. A universidade comprar um espaço aqui e viver a realidade do que a gente vive. Acabou a luz, não tem aula porque a universidade não vai abrir porque acabou a luz. A universidade não vai abrir porque não tem água. A universidade não vai abrir porque teve um conflito, né, da segurança pública entrando na favela. Então, é uma realidade que os alunos de fora que vêm para dentro vai vivenciar também. Entendeu? Então, acho que o plano hoje é para que cada favela venha ter uma universidade. Porque, como Mandela bem disse, a educação é o caminho para se combater a desigualdade, combater o mal, né? Ela é libertação. Se hoje você pudesse ter em mãos o poder de priorizar alguma pauta, algum tema, porque nós sabemos que são várias temáticas que merecem a atenção do Estado. Mas hoje qual é a prioridade da Rocinha? Então, eu acho que hoje a gente partiria para uma pauta sanar o saneamento básico da Rocinha. Eu acho que é um sonho que já vem desde 1910. Nos prometeram saneamento e não chegou até hoje. Então, assim, pautando por várias pessoas que já lutou por isso, como Zé do Queijo, Maria Helena, partindo dos princípios, lideranças que já até hoje não se encontra entre a gente, Zé do Queijo, Maria Helena, Jorge Mamão, Antônio Trajano Oliveira, Dona Silvana, Manuel Bacia, né? E todos esses que ainda se encontram vivos, que de alguma forma lutaram por alguma questão social,
todo mundo sempre parte pelo princípio saneamento básico. Então, acho que eu teria um sonho de ter o saneamento básico da Rocinha tratado, para a gente partir para as outras prerrogativas, entendeu? William, eu estou conversando com você como um profissional, como um membro da FAFERJ, mas eu também estou conversando com você como um morador da comunidade, como um ser humano que também tem sonhos. Gostaria que você falasse um pouco sobre o propósito de vida. Como é que você enxerga o seu propósito de vida, que é servir o próximo? Então, a gente faz isso todos os dias. Às vezes minha esposa fica até triste com algumas decepções, mas aí o cara liga e fala assim, pô, tem um projeto do Vale Gás. Aí todas aquelas decepções ficam por lá e lá vai você, voluntariamente. Né? Todos os dias eu recebo ligações. Cesta básica, Vale Gás, todos os tipos de ajudas. Né? A gente na pandemia fizemos um trabalho assim muito importante, que foi... eu não dei nada, irmão, nem minha esposa deu nada. A gente recebia de doadores, como a Porto Seguro, como a Preta Gil, como todos os que foram parceiros, nos confia para a gente distribuir. Então, se eu falar assim, eu não dei. Eu fiz com que eu fui um mediador, para que aquele o instrumento, para que aquele alimento, para que aquele benefício chegasse àquela pessoa que naquele momento necessitava. E na pandemia, eu vou te dizer, a gente passou por situações assim, difíceis. Você imagine as pessoas que sempre precisam, você sabe que ela precisa, então você já tem ali. Agora, você vê uma família estruturada, um cara que trabalha, tinha um nível de vida médio, e aquele cara chegar para você, envergonhadamente, com lágrimas nos olhos, e falar, irmão, eu preciso da cesta básica. Aí você olhar o cara bem trajado, você entra na casa da pessoa, uma TV de bom porte, né? Uma casa bem arrumada, e aí a pessoa, muitas das vezes, criminalizava aquela pessoa, não queria ajudar, por quê? Então, bom, a pessoa era um taxista, ou era um Uber, ou era um empreendedor. Se ele fechou, você precisa vender. Se você vender, não vender, você não tem. Então, você fechou o seu comércio. Você mora de aluguel, paga 1.000 e tal de aluguel. Aí você paga a prestação do teu carro, que estava alugado, paga isso, paga aquilo outro, e você não tem mais como pagar. Aí você não tem como pagar um telefone, você tem como pagar a conta de usuário. E a pessoa entra no desespero. Então, na pandemia, a minha maior... a questão de mais impacto foi ver essas famílias passar por essas situações. Olha, estamos até agora aí, ó. Subindo para a quadra da Acadêmica da Rocinha na Rua 1. Vai ser 1000, já é a segunda viagem, subindo para a parte alta. Depois a gente vai mandar os registros da distribuição aí, tá? Então, aí, ó, galera da força aí, ó. Isso aí. G10 Favelas, G10 Rocinha, Missão Rocinha, Porto Seguro, juntos, em uma unidade só, lutando pela humanização, né? William, quem está à frente de um trabalho comunitário, ele deve estar preparado para receber elogios e críticas. Afinal, quando algo dá muito bom, todo mundo chega para te abraçar, para te parabenizar. Mas quando tem algo em alta, de repente, por exemplo, sei lá, até mesmo essa questão agora das chuvas, né, um deslizamento de terra, por exemplo, tá ali um problema grandioso. E muitas vezes vem as críticas também. Como é que você lida com as críticas e com a ingratidão também? Minha esposa sempre fala que parece que eu tenho eu vivo trabalhando uma folha em branco. Já vi, mesmo sabendo que aquela pessoa é ingrata comigo, e mesmo ela não sabendo que eu sei, e às vezes eu ajudo, né? Eu acho que a Bíblia fala muito sobre pagar o mal com o bem, e não o mal com o mal. Eu vivo, assim, desde que vivo nesse processo comunitário há 30 anos, eu já passei por muita ingratidão. Na área política, na área social. Mas se eu cheguei até aqui, sem me faltar nada,
eu perco o emprego, Deus abre uma outra porta, às vezes uma porta se fecha, abre uma outra, às vezes não tão melhor do que aquela, mas pelo menos para mim estar estável. É porque Deus permite, né? Está escrito que não cai, não está escrito, mas a gente tem um jargão, né, que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Então, o que eu procuro fazer com as críticas, fazer aquela escadinha para ir subindo. Às vezes eu falo isso para ela. Fala, cara, vamos fazer uma escadinha para a gente subindo. E os elogios não pode deixar subir muito, senão vira ego, né? Vira ego. Por exemplo, a gente tem um programa, né, que eu te falei, de assistência jurídica gratuita criminal, né? Eu estou presidindo um instituto chamado Missão Rocinha, né? E a gente hoje, uma notícia que até vou dar em primeira mão, hoje eu vou ter a honra de ter o Dr. Ciro Darlan como nosso advogado e nosso parceiro jurídico do instituto, né? Porque sempre precisa de um advogado e de um contador para regularização. E a gente já vem muito tempo, então o Ciro Darlan foi a pessoa que aceitou esse convite, que é uma pessoa que é parceiro de longas datas. E aí, que não tem a ver com o projeto que eu vou falar de assistência jurídica gratuita. Então, uma mãe me procurou, que é uma amiga minha de infância, que o filho dela tinha sido preso, nessa questão da ocupação, na época da ocupação, da UPP, né? E o que aconteceu? Ele foi condenado a 39 anos pelo um reconhecimento fotográfico. Então já tem toda uma prerrogativa que demonstra que ele não é a pessoa que está lá no vídeo. E agora, antes de ontem, a gente teve uma grande vitória para o primeiro passo, que foi a redução da pena de 39 para 14. E agora a gente vai correr em outras instâncias, porque hoje o reconhecimento fotográfico ele já está extinto. Ele não tem mais. E aí a mãe me manda um áudio, cara, de uma grandeza de alegria, né? Que aí, quando você olha, você recebe as críticas, toma paulada, toma pedrada e tal. Aí quando você ouve aquele áudio assim, aquela mãe chorando, te agradecendo, apaga tudo aquilo. Isso te motiva, né? Motiva, como eu tenho um taxista, que ele ficou desempregado, e aí um dia ele me mandou um áudio agradecendo da cesta. Ele falou, pô, cara, chorando. Cara, essa cesta aqui é melhor. Meu filho não tinha nada, agora só veio biscoito, veio isso, veio aquilo outro. Eu até mandei para alguns colaboradores aquele áudio. Eles mesmos choraram. Falou, William, eu sou uma pessoa que eu tenho um táxi, eu trabalho, só quando estou trabalhando, está tudo parado. Eu nunca precisei disso. Te procurei e tal. E aí, realmente você vê assim, como muitas das vezes eu passei já também. Fiquei desempregado um tempo, e aí passei por dificuldade, só que muitas das vezes você não tem como, você não pode expor sua nudez para alguém. Imagina eu chegar para uma pessoa que acha que eu tenho muito dinheiro, que sou rico, que não sou, até luto para ser um dia, e peço uma ajuda. O William não precisa nada não, cara. O William, porque está na televisão, porque não sei o que, não tem nada disso, é o meu trabalho. Entendeu? Tem 70% do que eu faço não me traz remuneração. É por amor ao próximo. William, muitas pessoas olham para a comunidade com aquele olhar demonizando, podemos dizer assim. Afinal, você liga hoje a TV, aí fala da questão da criminalidade, fala sobre a questão da pobreza, fala sobre pautas negativas, podemos dizer assim. Quando nós sabemos que aqui dentro tem artistas, aqui dentro tem pessoas que têm um trabalho social tremendo, como é o seu caso, aqui dentro tem pessoas que têm um trabalho de relevância para a sociedade. Ou seja, existe um lado bom da comunidade. Qual é a mensagem que você deixa principalmente para os governantes sobre a comunidade da Rocinha, no geral? O que a comunidade precisa? De que forma eles podem contribuir para o crescimento da comunidade? Então, eu vou abrir essa fala com um jargão. É uma frase que eu sempre uso, né? Eu falo para as pessoas, sempre visitantes, o melhor lugar do mundo é o Brasil. O melhor lugar do Brasil é o Rio de Janeiro. E o melhor lugar do Rio de Janeiro, eu ia até terminar com essa entrevista com essa frase. Mas
nesse momento da pauta, eu acho que ela é importante, né, ser narrada nesse momento. E o melhor lugar do Rio de Janeiro é a Rocinha. Então, eu peguei o próprio governador quando esteve aqui, eu narrei essa frase para ele: governador, a Rocinha é sua casa, cuide dela. Então, o que a gente sonha para a nossa casa? A gente sonha o melhor. A Rocinha hoje tem pessoas, por exemplo, a gente tem o Macau, que é um cara cultural que fez aquela música Sarará Crioulo, escreveu a Sandra de Sá, cantou, um grande sucesso, entendeu? Sempre que ela está aí, ela fala: ô Macau, é o cara do Sarará Crioulo. A gente tem a cultura, o cara como MC Galo, que é a história do funk, né? A gente já tem o grupo Pura Amizade, que a gente foi exposto bem naquela novela Celebridade. A gente tem artistas aí diversos, tem o Vark da Rocinha. Ele é um cara que hoje tem, ele tem tombado a marca dele. Hoje, para você fazer uma parceria com ele, existe toda uma articulação, né? A gente fez uma parceria com a C&A, uma marca dele. Ele fez mais pela minha solicitação do que para ganhar qualquer recurso. Então, hoje, o Vark é um cara que já viajou vários países, né? Então, a gente tem diversidade de pessoas culturais que ela tem que ser olhada com respeito, com dignidade. Eu não vou nem cair naquela frase assim, ó, que 99% das favelas são moradores de bem. Não. Entendeu? A favela, ela quer paz, a favela ela quer respeito, a favela ela quer dignidade, a favela ela quer mais educação, mais saúde, mais amor, mais igualdade, mais equidade, entendeu? A favela ela quer ser olhada como olhar. Uma vez um secretário de segurança na época falou: William, vamos fazer uma campanha na Rocinha para acabar com as drogas. Eu falei: vamos sim, mas vamos fazer também, começar pela Vilela Solto, porque lá o negócio é melhor, é pura, é mais pura, né? É quem sustenta as favelas, porque por lá eles compram uma quantidade que mantém, né? Se pegar um trabalhador ali que é usuário e alguém do bairro Nobre, eles nem entram. Então, assim, é uma situação que a gente pede que o governante tenha o mesmo olhar quando ele cria aquela pauta que onde vai pedir o voto, né? Porque quando ele vai pedir o voto, ele faz várias promessas. Aí depois que ganha, não volta mais. Então a gente quer que, ainda que volte com o bolso vazio, com a mão vazia, mas volta. A gente teve a pandemia, não pode se contar, não teve um. E no momento que veio aqui, a gente perdeu, a gente teve mais de 100 mortes na Rocinha, se não me falha a memória. A gente não teve um que veio aqui, pegar a família, dar um abraço, perguntar se estava precisando de apoio no enterro, para isso, aquilo, outro. Então, o que a gente quer é o seguinte: a gente quer parceiro na hora da alegria, a gente também quer parceiro na hora da dor. Independente se ele não tiver um curativo para colocar na ferida, mas ele tem uma palavra de ânimo para a dor diminuir. E é isso que a gente espera de cada governante, né? Que se aproxima da nossa comunidade. Ok, estamos chegando ao final do programa Diego Bini Entrevista, mas antes eu gostaria de fazer uma pequena brincadeira com você, William. Vou falar algumas palavras e você vai dizer o significado dessas palavras na sua vida, tá bom? Vou começar com a palavra Deus. Sem ele eu não vivo, é meu tudo. Família. É o primordial para mim poder viver também. Propósito de vida. Cara, eu tenho um sonho de ter uma boa casa, uma boa remuneração e dar um bom sustento a toda a minha família, meus filhos. O básico para poder sobreviver e ajudar eles. Comunidade da Rocinha. Como eu te disse, o melhor lugar do mundo é o Brasil, melhor lugar do Brasil é o Rio de Janeiro, melhor lugar do Rio de Janeiro, essa favela linda, maravilhosa, e que tudo que eu sonho de bom para a minha vida, eu sonho para a Rocinha e para todos aqueles que residem aqui. Ok, esse foi o William da Rocinha. Prazer falar com você, William. Parabéns pelo seu trabalho. Desde já, sinta-se à vontade para as suas considerações finais e algo a mais que você queira acrescentar. Então, só queria agradecer a Deus, agradecer a minha família, minha esposa,
minha mãe, meus pais, meus irmãos, meus filhos, minha sogra, que é uma grande parceira. Agradecer a atual gestão da Associação de Moradores, o presidente Bosco, presidente Alexandre, acadêmico da Rocinha, toda a sua diretoria, meu presidente, Rocinho de Castro, Rocinho Diniz, que acredita. Mandar um abraço para o povo lá de Jardim Catarina, que hoje também deu uma força para aquele povo lá maravilhoso. E dizer para você não desistir. Você ouviu na Lully FM Diego Bino Entrevista.